Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler. Dom Jaime, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui para conversar conosco aqui em Fortaleza. E a gente tem as redes expandindo a sua voz, a sua imagem para todo mundo também. Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês e com o nosso povo do belo, bonito Nordeste. Vamos falar um pouquinho da conferência da Igreja Católica, também meu Deus, campanha da fraternidade, quase que esquecia, da campanha da fraternidade. E eu estava lendo aqui que para este 2024 são diversas as prioridades da Igreja Católica. Quais são os desafios para manter os fiéis em um mundo digitalizado, cada vez mais, colocar aspas aqui, descrente? E a evangelização também nos rincões desse país continental. Como é que a igreja avalia o avanço do neopentecostalismo no Brasil? Hoje a gente conversa com o arcebispo de Porto Alegre, que preside a CNBB. E lembrando que você pode participar também dessa nossa conversa pelo 981543814, no chat da nossa Jangadeiro Band News, no YouTube e no Facebook. Começar falando aqui, há pouco mais de 10 dias, o senhor, Dom Jaime, se encontrou com o Papa Francisco. Foi reforçado o apoio dos bispos ao pontífice, também apresentado a ele o tema da campanha da fraternidade. Como é que ele recebeu o anúncio do tema da campanha e como é que foi? Conte um pouco mais desse encontro. Bom, antes de tudo, nós, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, temos o costume de anualmente fazer uma visita aos dicastérios da Santa Sé e ao Santo Padre. É uma oportunidade para apresentarmos aquilo que estamos desenvolvendo, apresentar também os desafios que envolvem a ação evangelizadora e, ao mesmo tempo, escutar, talvez acolher uma outra orientação que se faça necessário. Nós, brasileiros, junto com a Conferência dos Estados Unidos, somos as únicas conferências que têm essa praxe de uma visita anual aos organismos da Santa Sé. Isso pelas dimensões do episcopado brasileiro e depois, claro, também o americano. Hoje no Brasil, o Brasil possui o maior episcopado do mundo. Nós somos aproximadamente quase 500 bispos, entre aqueles que estão em atividade e os eméritos. Temos 279 dioceses no território. Isso para dizer das dimensões do episcopado brasileiro. Essa visita é uma oportunidade também de manifestar a nossa proximidade, a nossa comunhão e o nosso desejo de caminhar sempre em sintonia com aquilo que são as orientações do Santo Padre. Você me pergunta como foi a visita ao Papa, né? Como é que ele tem visto o progresso da Igreja na América Latina, que ele é de origem latino-americana, lá da Argentina. Como é que ele se refere à evolução do catolicismo no Brasil? Ele está muito bem informado a respeito da caminhada da igreja, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Ele tem muito presente as diversas iniciativas. E, nesse sentido, eu creio que vale também uma notícia a respeito da própria figura do Santo Padre. É verdade que ele possui uma certa dificuldade de caminhar, né? Nós vemos isso através da TV, enfim, dos diversos momentos públicos onde nós podemos acompanhar a imagem. No entanto, a cabeça está ótima, né? Uma presença de espírito extraordinária, uma memória fantástica e eu diria também um humor muito gostoso. Nós estivemos com ele semana retrasada, por quase 40 minutos numa audiência, nós quatro da presidência da Conferência dos Bispos do Brasil. E sempre, diria, uma oportunidade realmente de um diálogo franco, transparente, num espírito de fraternidade, de comunhão,
muito bonito. E nos surpreendeu, sim, no início da audiência, ele usou duas expressões que nos chamaram a atenção. E eu creio que vai bem de encontro ao desafio da evangelização hoje, não só entre nós no Brasil, mas eu diria no contexto mundial. Ele usou, primeiro, uma palavra em espanhol que nós tivemos dificuldade de entender, mas depois ficou claro. Ele diz assim, arriscar, primeiro ponto. Segundo ponto, não ter medo de tomar decisões difíceis. Certamente o processo da evangelização hoje, nesse contexto, nesse momento histórico que estamos vivendo, marcado por tantas possibilidades que nos oferece a técnica, por exemplo, a tecnologia, mas também por tantos desafios e limitações, precisamos sim arriscar e não ter medo de tomar decisões por vezes difíceis. Eu espero que possamos corresponder àquilo que a figura do Papa, que para nós representa a unidade da Igreja, a referência maior na comunhão da Igreja, possa encontrar repercussão no nosso meio, que não tenhamos medo de arriscar, de tomar decisões difíceis, a fim de que o Evangelho, Jesus, possa chegar a todos indistintamente. Aliás, o olhar é plural, a visão ampla de convergência do Papa Francisco tem merecido algumas críticas por parte de alas mais conservadoras, que consideram que as últimas advertências fogem aos padrões, às regras da Igreja, com relação ao acolhimento de homossexuais. Semana passada, na quarta-feira, ele falou exatamente sobre, ao falar da luxúria, ele disse que com todas as letras, o prazer sexual é um presente de Deus, que no cristianismo não há uma condenação do instinto sexual. Essas críticas são daquelas pessoas que não absorvem as mudanças, o avanço da compreensão do próprio sistema, Dom Jaime? Veja, as críticas sempre estiveram presentes. Quem conhece ou se dedica ao estudo da história da Igreja constata que sempre houve tensões, polêmicas, divergências, e isso, de alguma forma, eu vejo como positivo. Uhum. Nós não devemos pensar todos de forma igual, mas devemos estar sempre atentos àquilo que é a mensagem fundamental da nossa fé, do cristianismo, do evangelho. E, nesse sentido, tratando especificamente deste ponto que você levanta, já fui abordado em vários momentos também sobre este último documento que saiu do Dicastério para a Doutrina da Fé. E eu digo sempre assim, em primeiro lugar, as pessoas que são ali exemplificadas, ou quem é ali exemplificado é pessoa, é gente. Se é pessoa humana, se é gente, para usar uma expressão, digamos, populesca, merecem sim o nosso respeito, a nossa atenção e, sobretudo, a acolhida. E isto vai bem de encontro àquilo que nós encontramos no Evangelho, quando descreve o modo de Jesus agir. Ele acolhia todos, atendia a todos, tentava orientar a todos que se aproximavam buscando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Ele não fazia distinções, e nós também não podemos fazer esse tipo de distinção. Eu creio que quando alguém se aproxima de nós, independente de quem seja, pedindo, Padre, uma bênção, ali não é momento para perguntar se a pessoa vive de uma forma, digamos, harmoniosa com aquilo que são os critérios da moral, se é uma pessoa que está de acordo com os princípios gerais da igreja, se é uma pessoa que vive de uma forma... Não. Ali é alguém que se aproxima de mim, de um sacerdote, pedindo, sim, uma palavra de fé. A bênção é uma palavra de fé, porque certamente acredita em nós e vê na figura do presbítero, ou do bispo que seja, ou do diácono, ou às vezes também de uma pessoa leiga, porque um leigo também pode abençoar. Ver nesta pessoa uma referência e confia.
Eu creio que isto não pode ser negado a ninguém. Não se trata de abençoar situações, mas pessoas em primeiro lugar. E isso de uma forma muito simples. Quantas vezes esses dias eu estava no aeroporto e estava com o clergyman, esse colarinho que nos identifica. E do nada me aparece uma pessoa numa língua que não era portuguesa, portanto não era um brasileiro, e me diz assim: padre, o senhor podia me dar uma bênção? E eu posso dizer não? Eu não posso. Eu tenho que atender. Eu tenho que, de alguma forma, corresponder àquilo que a pessoa me pede. Então, eu creio que as polêmicas que surgem fazem parte do próprio debate, a fim de que nós possamos aprimorar aquilo que para nós é importante e decisivo, sempre, sempre iluminados, guiados por aquilo que o Evangelho nos propõe. Realmente, o maior terapeuta de almas que o planeta já teve, Jesus, consignava abraçar a todos, a tudo e todos, fazendo com que ele, o exemplo, o modelo significado por Deus para cada um de nós. Agora, nós estamos conversando, para você que ligou a Jangadeiro Band News 101.7, nós está conversando com quem, junto com o Yuri? Jaime Spengler, o arcebispo de Porto Alegre, o presidente da Conferência Nacional do Brasil, que está lançando agora a campanha da fraternidade, que inclusive tem um tema desse ano, é fraternidade e amizade social, não é, Dom Jaime? Pois é, todos os anos, durante o período da Quaresma, esse período que antecede a Páscoa, a Igreja no Brasil, já há várias décadas, lança isso que se denomina a campanha da fraternidade. Foi uma iniciativa que nasceu no Nordeste, nasceu em Natal, quando Dom Eugênio Salles era bispo em Natal. Ele começou na diocese de Natal e aos poucos isso foi tomando corpo Brasil afora. Hoje, todas as dioceses do Brasil, todas as comunidades participam desse momento. O que é a campanha da fraternidade? É uma forma de intensificar aquilo que se propõe para o tempo da Quaresma, ou seja, a revisão de vida, aquilo que nós denominamos conversão. E por isso, todos os anos se propõe uma temática que tenha também valência ou uma incidência na sociedade de uma forma mais intensa, mais vigorosa. Por isso, sempre, todos os anos, o tema da campanha da fraternidade traz um aspecto do convívio social. Lembramos que o ano passado foi a questão da fome, e foi uma campanha que realmente repercutiu muito intensamente em vários âmbitos da sociedade e houve uma resposta muito positiva. Para este ano de 2024, se escolheu o tema a amizade social. Veja, quando os bispos escolhem a temática da campanha da fraternidade, normalmente o fazem 2 anos antes da celebração propriamente dita da campanha. Portanto, se hoje, 2024, foi em 2022 que o Conselho Permanente da Conferência decidiu-se por essa temática. Lembramos que era um momento delicado, sim, que estávamos vivendo no Brasil, e ainda estamos, marcado por tensões e desafios de todo tipo. E inspirados no documento do Santo Padre, Fratelli Tutti, todos irmãos, se decidiu, sim, por essa temática, haja visto a necessidade, sim, de nós, como povo brasileiro, ou melhor, resgatar, nós como povo brasileiro, resgatar algo que historicamente nos identifica. Ou seja, a solidariedade, a proximidade, isso que nós denominamos amizade social, o cuidado de uns pelos outros. Eu me recordo sempre encontrando pessoas de outras nacionalidades, quando se fala do Brasil, se fala desse jeito do nosso povo ser acolhedor, respeitoso, atencioso. Isso parece ser uma característica, ao menos, que diferencia, eu diria assim, o nosso povo.
embora tenhamos, sim, dificuldades. E depois dos últimos tempos, nós precisamos, sim, resgatar a compreensão entre famílias, comunidades que foram divididas por situações mínimas, eu diria. Né? Nós precisamos, de alguma forma, colaborar, sim, para promover, talvez, um processo de reconciliação nacional. O nosso Brasil precisa de unidade, nós precisamos de um projeto de nação, nós precisamos, juntos, pensar que Brasil nós queremos deixar para os filhos, para os netos, ou seja, para as futuras gerações. E eu creio que é através do diálogo, da amizade social, para usar a expressão própria da campanha da fraternidade, que nós podemos fazer isto, independente de partido político ou de governo que esteja no poder. Nós, como igreja, não apoiamos ou não, digamos assim, não corroboramos um partido ou outro que esteja no governo central. O nosso desejo sempre foi e sempre será em colaborar para que todos tenham vida e vida em abundância, como diz o Evangelho, para que todos possam ter o direito a uma vida digna. Aliás, nesse contexto, eu encerro esse aspecto, né? A grande vergonha do Brasil é a desigualdade. É a desigualdade. Uma imensidão de pessoas que têm o mínimo ou quase nada ou nada para viver de forma digna e um pequeno grupo que não sabe nem o que tem. Então, como promover entre nós justiça, para que todos verdadeiramente tenham vida e vida em abundância? Esse é o grande desafio que nos une e que nos move na promoção também desta campanha da fraternidade de 2024. A sua fala vai de encontro a figuras emblemáticas da igreja, como Dom Helder Câmara, como Dom Aloysio Rochaide, um gaúcho também franciscano, como o senhor, não é? Franciscano. Sim, sim. E aliás, falando de Dom Aloysio Rochaide, que foi presidente da conferência, foi secretário-geral e tudo isso, este homem ainda merece ser resgatado também, a sua memória merece ser resgatada no texto da história brasileira. Como eu falei, o senhor anteriormente, o senhor é franciscano. Nós temos também no Ceará um arcebispo que provém do franciscanismo, vamos dizer assim. Falei Dom Aloysio. Conta um pouco qual é a diferença que existe da formação religiosa entre franciscanos e outros formadores convencionais. Bom, isso é uma questão bastante complexa, viu? Eu faria uma diferenciação básica. Primeiro, nós temos um clero que vem da vida consagrada, religiosos, portanto, e temos o clero diocesano. O clero diocesano é o clero que cada bispo na sua diocese consegue formar. E temos depois o clero religioso, que são as diversas congregações e ordens religiosas marcadas por carismas muito distintos, né? Por exemplo, os salesianos, a educação da juventude, os franciscanos, nós temos toda essa questão hoje do meio ambiente, da casa comum, enfim, todos são irmãos, né? Os jesuítas, talvez a causa da evangelização, da missionariedade na igreja, etc. Cada congregação, os camilianos, o cuidado pela saúde, os hospitais, e assim vai. Cada congregação religiosa, ou cada ordem religiosa, tem o seu projeto de formação fundamental. Quem entra na vida consagrada, em primeiro lugar, é formado para a vida consagrada, segundo o carisma daquela congregação ou ordem religiosa. No franciscano, jesuíta, os salesianos. E quem se dispõe a abraçar o ministério ordenado, no caso, diaconado, presbiterado, deve seguir aquilo que são as orientações comuns para toda a igreja, para todo sacerdote, seja diocesano, seja religioso. Então, também o diocesano tem a sua espiritualidade, muito simples, eu diria, mas muito vigorosa, né?
como o franciscano também tem a sua espiritualidade inspirada, orientada por aquilo que são os valores propostos por Francisco de Assis. Portanto, em vista do ministério ordenado, do diaconado, do presbiterado, a formação é igual para todo o clero. Agora, quando se trata da espiritualidade que caracteriza uma congregação, repito, uma ordem religiosa, ou também o clero diocesano, aí cada um tem as suas características que, por assim dizer, complementam esse processo formativo comum. Não sei se consegui ser claro, assim, num tempo tão curto, a respeito dessas distinções. Agora, Dom Jaime, a gente falando exatamente, conhecendo um pouco mais da formação do clero diocesano, e como é que a Igreja Católica está analisando hoje o avanço das igrejas neopentecostais, a perda de fiéis para essas denominações? É certamente uma questão que nos desafia, nos faz pensar e buscar avaliar a forma como evangelizamos. Como Igreja Católica, nós temos uma tradição de 2 milênios, né? A Igreja não nasceu ontem e não nasceu por iniciativa, digamos, de alguma pessoa que de repente se sentiu tocada por uma inspiração e inaugurou uma comunidade. Não. Nós temos 2.000 anos de história, com uma doutrina clara, uma disciplina muito bem constituída, também com uma orientação litúrgica que a caracteriza. Certamente, esta multiplicação de entes religiosos nos desafia, sim, e nos faz pensar. Como ser presença evangelizadora na nossa sociedade de forma mais incisiva? Como levar a mensagem de uma forma objetiva, clara? Eu creio que certamente um aspecto nesse contexto nos desafia sobremaneira. E aqui me refiro à questão da palavra. A palavra, em não poucas realidades, eu diria assim, talvez não tem aquela incidência que a igreja compreende que ela deveria ter. O nosso povo muitas vezes é marcado por devocionismos, o que é bom. A tradição popular, a religiosidade popular é uma característica de muitas de nossas comunidades. Mas eu creio que nós precisamos promover espaços de estudo, de oração, de diálogo, sobretudo em torno da palavra. A Sagrada Escritura diz assim: a palavra é luz para os meus passos. A palavra nos orienta, a palavra ilumina decisões, escolhas, e isto precisa, eu creio, de alguma forma estar mais presente nas nossas comunidades. No meio evangélico, no meio pentecostal, nós sabemos que a palavra tem um lugar, é o único lugar, por assim dizer, né? E nós, na nossa liturgia católica, nós sempre temos 2 mesas. E isso também, alguns têm dificuldade, às vezes, de entender. A mesa da palavra e a mesa do corpo do Senhor. A igreja sempre reconheceu igual dignidade para as 2 mesas. No entanto, historicamente falando, e talvez até pastoralmente, em algumas situações, considerando, às vezes a mesa do corpo do Senhor se destacou de uma forma tão intensa que ofuscou a mesa da palavra. Mas nós não podemos esquecer jamais que quem faz o corpo do Senhor é a palavra. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então, às vezes, criamos ou temos uma certa dificuldade de compreender essa relação existente entre a palavra e o sacramento, a palavra e o corpo do Senhor. Eu creio que neste âmbito, nós como igreja precisamos avançar muito. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é a questão do testemunho. O testemunho de uma vivência de fé intensa. E olha, olhando, contemplando, acompanhando as nossas comunidades, nós encontramos pessoas extraordinárias. Nós temos mulheres, homens verdadeiramente santos.
pessoas dedicadíssimas, jovens que engajados, determinados, que realmente têm a fé como algo fundamental na própria vida, que orientam a vida pelos critérios da fé. Temos também expressões da vida consagrada, religiosos e religiosas, verdadeiros heróis espalhados por esses rincões do Brasil. Aliás, nesse aspecto eu gosto sempre de repetir que a Igreja do Brasil tem uma dívida histórica enorme com a vida consagrada. O que seria do processo de evangelização no Brasil sem considerar a vida religiosa? Sejam as religiosas, sejam os religiosos. Depois também temos, sim, diáconos permanentes, sacerdotes, presbíteros, pobres, despojados, engajados, dedicados, enfim, homens do Evangelho. Temos também dificuldades, é verdade. Temos situações que nos preocupam, mas às vezes é aquilo que se costuma dizer, né? Quando uma árvore cai, faz um barulho danado, e isso repercute. E esquecemos, talvez, de uma floresta que se dedica, que se empenha, que, enfim, desenvolve aquilo que lhe é próprio. E isso sem considerar o nosso episcopado, né? Nós temos bispos pelo nosso Brasil, recordando, por exemplo, a situação nos interiores da Amazônia, do Nordeste, mas também aqui no Rio Grande do Sul. Quando às vezes se olha o Rio Grande do Sul, se pensa que aqui só tem descendentes de italianos e alemães, quando nós temos aqui dioceses paupérrimas também. E temos uma realidade demográfica marcada, sim, por presença indígena, afrodescendentes, açorianos, de uma forma muito forte. Para dizer o quê? Somos, sim, uma presença extraordinária. Temos dificuldades, precisamos avançar, precisamos arriscar, para usar aquilo que eu dizia antes da audiência com o Papa, e talvez ter a coragem de tomar decisões difíceis. Muito bem, a gente está acompanhando aí o pensamento e a análise, a avaliação do avanço da Igreja Católica nesses dias, nesses tempos. Ressaltar aqui uma citação, um equívoco meu. Eu disse que o arcebispo atual de Fortaleza era franciscano, mas na verdade é de origem beneditina. O Yuri está me corrigindo aqui. Beneditina. Ontem a gente celebrou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, Dom Jaime. E eu estava me lembrando aqui das questões das perseguições aos cristãos, aos bispos, em nações onde a Igreja Católica e outras denominações também sofrem esse tipo de violência. Na verdade, como é que o senhor avalia o crescimento também desse tipo de ação contra cristãos? Em primeiro lugar, todo ser humano, de alguma forma, traz em si uma dimensão religiosa. Todos nós, de alguma forma, somos religiosos. E toda expressão religiosa, creio eu, deve ser expressão de um desejo de integração social. Quando a prática religiosa não promove a integração social, eu diria, ela não traz o aspecto do divino. Onde a divisão se faz presente, ou onde a divisão é promovida, onde o desrespeito é uma prática, ali a obra é de um outro, não do divino, não de Deus. Então eu creio que se hoje esta questão da intolerância religiosa dá sinais de um recrudescimento entre nós, eu creio que todos aqueles que se consideram líderes religiosos ou aqueles que são líderes religiosos precisam fazer uma autocrítica, uma autoavaliação e se perguntar, estou sendo fator de integração na sociedade ou de divisão? Promovo vida, promovo um relacionamento sadio ou promovo outra coisa? Eu creio que esta autocrítica, se é verdade, parece que temos aí indicações que nos preocupam neste âmbito,
precisamos sim fazer uma autoavaliação. Quem promove divisão, repito, não age segundo os critérios do divino, de Deus, age segundo os critérios de um outro. Jaime, estou adorando a sua conversa, nossa conversa aqui, principalmente pela lucidez com que o senhor fala dos mais diversos problemas abordados. Nosso país, o senhor ainda há pouco falou que estamos voltando a resgatar um tempo novo neste país. O país que se revela intolerante com os contrários, age também na seara política de forma polarizante. E nós temos um ano eleitoral. Como é que o senhor avalia que deve ser a participação do católico no processo eleitoral? Todo ser humano é um ser também político. E, portanto, a atividade política envolve todo ser humano e todo cidadão. Neste âmbito, eu creio que nós, brasileiros, precisamos tomar consciência de que a transformação que desejamos passa também pela minha, pela nossa, pela tua participação nesse processo. Nós temos um histórico político delicado no nosso Brasil e que não começou agora. Isso faz parte da história. Eu creio que nos falta um projeto de nação de médio e longo prazo. É interessante, seja nas prefeituras, seja nos estados, seja também a nível federal, muda quem está no governo e parece que tem que começar tudo novo. Parece que o que se fez anteriormente não era bom, então nós vamos fazer melhor. Falta-nos, a nível local, estadual, nacional, um projeto de nação de médio e longo prazo. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, eu creio que sangue novo na política faria muito bem para todos nós, marcado, sim, por critérios, sobretudo éticos, em primeiro lugar, né? Eu não sou favorável ou vejo de uma forma preocupante uma espécie de mistura entre o político e o religioso, e nós temos isso no Brasil. E a história ensina que onde religião e política estiveram entrelaçados, os resultados não foram muito positivos, né? Não faltam exemplos na história. E nesse sentido, eu tenho dito em vários lugares e repito, precisamos de sangue novo. E eu exorto e incentivo os jovens, as novas gerações, a se engajarem neste âmbito, nos espaços de debate, de fomento, de construção. Nós precisamos de sangue novo. Nesse sentido, é interessante, o Papa Francisco tem falado de um pacto pela educação, deseja promover uma espécie de pacto em torno da economia também, que ele denomina a economia de Francisco e de Clara, mas ele quer jovens nesses espaços, não quer gente com mais de 35, 40 anos, porque ele diz, precisamos de espírito jovem, de gente que pensa de uma forma, digamos, mais livre, mais aberta, sem estar condicionado por teorias que já talvez marcaram a história, ou que ainda estão marcando a história, mas que aparecem, ao mesmo tempo, estando no limite das suas possibilidades. Então, para repetir, precisamos de um projeto de nação em todas as suas esferas, municipal, estadual, nacional, de médio e longo prazo. Isto independente de quem esteja no poder, depois se é direita, se é esquerda, se é centro, mas que tenhamos um projeto para onde queremos ir, com quem podemos contar. E para quem desejamos contar e para onde queremos ir, aí os nossos jovens, uma grande colaboração a dar. Por isso, se os jovens pudessem, melhor, não só pudessem, devem se engajar nos diversos partidos éticos, repito, né? E ali dar a sua colaboração, seja em nível municipal, seja em nível estadual, seja em nível federal. Ok, o senhor me fez lembrar a figura histórica de Abraham Lincoln, que na campanha para a presidência dos Estados Unidos teve o seu maior crítico, o candidato adversário.
Quando foi na hora de formar o ministério, todos se surpreenderam porque Abraham Lincoln convocou para a área econômica o seu adversário. E aí o próprio partido, mas que loucura! Ele sabe, ele tem o conhecimento da área que o país precisa. Não é, ele era adversário na campanha. Ele vai ser, junto comigo, um reconstrutor do país. Eu achei isso de um senso de quem realmente não busca a divisão, mas aproxima, converge, acolhe, que é um dos pilares de todas as religiões que fazem isso, e a Igreja Católica tem 2.000 anos de registro dessa natureza. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo senhor ter ficado conosco essa manhã. Sei das suas ocupações junto à diocese, à arquidiocese, junto ao trabalho da campanha, da fraternidade, da conferência, e a bondosa, o registro da caridosa atenção que nos dá, nos faz ficarmos agradecidos, muito agradecidos. Fez um bom trabalho na imprensa, que a verdade sempre seja o critério das decisões, das escolhas que o jornalismo desenvolve. Um bom trabalho para vocês. Nos ajudem a promover vida e vida em abundância para todos. Amém. Obrigado. Nós conversamos no Bora de hoje, no Bora Conversar de hoje, essa figura muito importante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é arcebispo de Porto Alegre, Jaime Spengler, Dom Jaime Spengler. 10h44 agora.